O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em 2013, a Bienal de Curitiba completa 20 anos. O evento, que foi criado em 1993, já teve diversos formatos e algumas edições nem chegaram a ser realizadas. Agora, o evento já está mais consolidado, está se tornando referência no mundo das artes e conquistando cada vez mais representatividade. Esta semana, o Caldo de Cultura vai passear pelos espaços da Bienal de Curitiba. Fique aí que o Caldo de Cultura já vai começar. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor François Monteza. Olá! Para começar o nosso programa de hoje, vamos ver como surgiu a Bienal de Curitiba. Nós conversamos com Luiz Ernesto Meyer Pereira, que é coordenador geral do evento. Ele nos contou um pouquinho desta história. Em 1993, foi realizada a primeira Mostra de Artes Visuais e Integração da América Latina Vento Sul. E nos 2 anos seguintes, o evento aconteceu novamente, se espalhando pelo interior do Paraná, São Paulo, Brasília e Buenos Aires. Porém, entre 1996 e 2006, o evento deixou de acontecer. Por que isso aconteceu, Luiz? Veja, não é fácil realizar um evento desta envergadura. É necessário uma equipe, o envolvimento de pessoas, de voluntários, de instituições públicas e privadas. Veja só, para transportar obras de artistas vindas de vários países para que possam ser apresentadas nos espaços expositivos, exige, além de um esforço gigantesco, um investimento também considerável. E naquele momento não foi possível reunir todos esses fatores que são fundamentais para a realização de um projeto desta natureza e não foi possível realizá-la. E com o nome de Mostra Latino-Americana de Artes Visuais Vento Sul, o evento voltou em 2007 com força total. Os trabalhos de artistas de toda a América Latina foram sobre o tema Água Grande, os mapas alterados, e ganharam grande visibilidade. Luiz, por que tornar o evento bienal? Claro, veja só, para poder fazer contato, definir o projeto curatorial, manter contato com os artistas, definir as obras, ajustar todos os locais onde essas obras serão expostas, é necessário que, no mínimo, haja um intervalo de 2 anos. Não há como realizar um projeto desta dimensão, com o número de artistas que vem participando em apenas 1 ano. Então, é fundamental que exista 2 anos para organizar o projeto e poder inaugurá-lo a cada 2 anos. Por isso, Bienal de Curitiba. E por isso, em 2009, o evento veio com uma mudança de nome e de rumos. A Bienal Latino-Americana de Artes Visuais Vento Sul tinha o objetivo de buscar uma integração com o resto do mundo. E a edição seguinte, em 2011, confirmou essa tendência, mudando o nome do evento para apenas Bienal de Curitiba Vento Sul, e assim receber artistas de todo o mundo. Vocês conseguiram atingir esse objetivo, essa integração? Veja, já desde 2009, como você já falou, o projeto conta com a participação de artistas vindos de países dos 5 continentes, né? Da Ásia, da Europa, da América do Norte, da África, da Oceania, de países da América do Sul, América Central. Isso é necessário, é importante essa inter-relação, esse intercâmbio, esse diálogo, e a Bienal então passou, de fato, a ser um projeto de abrangência internacional. E hoje os artistas estiveram aqui em Curitiba, falaram sobre o seu processo criativo, o processo de produção das suas obras e torna possível esse intercâmbio tão importante entre os artistas locais e os artistas que vêm de fora, a relação local com a relação global. E com isso aumentou a representatividade da Bienal? A Bienal, enfim, hoje é um projeto de abrangência na cidade de Curitiba. Ela não acontece apenas nos museus e centros culturais. Existem várias obras que são apresentadas em espaços os mais diversos, praças, parques, bosques, ruas, em terminais de ônibus, estações tubo. Os locais mais inusitados são utilizados pelos artistas para fazerem suas performances, mostrarem suas obras. Isso a cada edição vem sendo ampliado.
possibilitando que a população curitibana e todos aqueles que nos visitam, vindos de outras cidades do Brasil e também de outros países, possam conhecer mais a cidade onde moramos e interagir com essas obras apresentadas durante a Bienal de Curitiba. A principal mudança da Bienal esse ano é que ela não tem um tema, como acontecia nos anos anteriores. Por que dessa vez não tem um tema específico para os trabalhos? Essa foi uma decisão dos curadores, existem 2 curadores gerais e ao todo são 14 especialistas, curadores, que discutiram, refletiram e avaliaram que era hora de uma grande mudança. E decidiram que nesta edição de 2013, a Bienal, como enfim você já falou, não tem tema nem título. O critério de escolha dos artistas não é pela relação daquela obra com aquele tema, e sim a exigência que todos os curadores colocaram para que a obra participasse da Bienal, ela tem um pré-requisito. Tinha que ser uma obra de excelência, de extrema qualidade, de extrema surpresa, para que o visitante possa se emocionar, ter uma relação de emoção entre a obra artística e o observador. Muito obrigada, Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Luiz sobre a Bienal de Curitiba. A Bienal este ano não tem grandes mudanças, mas tem novos projetos. No próximo bloco, você conhece o grupo Jovens Curadores e a mostra de estudantes universitários de Curitiba. Não saia daí! Além da inovação e da estética contemporânea, a Bienal traz também para Curitiba novas ideias e visões sobre a arte. É o caso do grupo Jovens Curadores, formado por 4 jovens que fizeram um trabalho autoral buscando artistas em vários países. Tiago Lavado e Fernando Damasceno foram conferir este trabalho. Curador é o profissional que cuida da concepção, montagem e supervisão de uma exposição de arte. Este ano, na Bienal de Curitiba, Ângelo Luz, Débora Santiago, Camila Nunes e Renan Araújo, um grupo de jovens curadores, se reuniu sob a coordenação de Stephanie Dan Batista e, em conjunto, elaboraram uma nova proposta de curadoria. O resultado deu certo e traz para Curitiba o que há de expoente na arte contemporânea. Então foi uma sugestão minha que eu propus para a Bienal de pensar num novo formato. Quando eles me convidaram, pedi essas certas condições de trabalhar fora de uma hierarquia geopolítica, então não tem um curador específico por país, por região, né? E eu, enquanto curador local, porque isso foi o convite que eu recebi, gostaria de trabalhar tanto quanto no âmbito local, nacional e internacional, como os demais curadores da Bienal também. A gente trabalhou em grupo, né, decidindo, né, fazendo as escolhas de artistas, das obras de acervo, a expografia, como ocorreu, né, como ia ocorrer essa distribuição das obras nos espaços que foram sugeridos. E a gente também trabalhou com a ideia de não tema, né? De não ter um tema, que foi uma proposta do curador geral, que é o Teixeira Coelho. Os trabalhos são de artistas de diferentes lugares do mundo e épocas. Cada local de exposição, Casa Andrade Murici, Musa, Muma e Solar do Barão, apresenta obras que conversam entre si. Esses lugares também fazem parte de um cenário fractal, que se mantém por si mesmo, mas que se relaciona com o restante das exposições. Nosso método era um método do processo, né? Então no início a gente não tinha ideia nenhuma o que vai sair como resultado no final. E o que nos conduziu foi uma imagem do fractal, que é uma figura não euclidiana da geometria, que é algo que se repete, e na repetição há uma repetição, mas uma diferença também, algo que minimamente pode ser alterada, mas o pequeno está semelhante ao todo. Então, um couve-flor, um brócolis, é um fractal. Né? E assim a gente pensou no nosso trabalho, que esses 5 espaços têm algo em semelhante, mas cada um é seu próprio tronco. Né? Então aqui o Musa funciona sozinha,
sozinho, mas esse museu está dentro da nossa corrente dos 5 espaços. No Museu de Arte da UFPR, o MUSA, há exposições de 3 mulheres: Yang Lee, Bonnie Kemplin e Rossana Guimarães. A coreana, a inglesa e a brasileira trazem visões diferentes que as mulheres têm sobre a arte. Yang Lee, por exemplo, traz para a Bienal pinturas, desenhos e esculturas. Com uma poética polimórfica e zoomórfica, ela mistura fatos do cotidiano com ambientes oníricos. So it's like an individual history transformed into a myth. So that's somehow my inspiration, but like individual story also doesn't mean that it's only my story, but it can be anything that I read or anything that I saw in daily life or something that is maybe over a longer period of time. São 3 mulheres de gerações diferentes, os trabalhos são também de gerações diferentes, de locais diferentes. Então a gente tem Bonnie Kemplin da Inglaterra, a Yang Lee da Coreia do Sul, atualmente é residente em Frankfurt, e a Rossana Guimarães aqui de Curitiba, né? Então são observações, processos criativos distintas que falam muito sobre o ser humano, nessa condição de mulher, nessa situação subjetiva. Então a gente compõe aqui um leque de possibilidades de narrativas subjetivas, né? Então são narrativas pós-modernas que olham a partir dessa condição do sujeito, e aí aqui o que vem muito forte à tona o olhar a partir do ser mulher. No MUMA, Museu Municipal de Arte, o enfoque é na questão das coleções. Uma delas, acervo do museu, é de Poti Lazarotto e se mescla com a coleção Tapetes, de Adriano Costa, e com as obras concretistas de Luiz Henrique Schwank. As coleções funcionam como reveladoras de características. Quando retiradas de seu contexto de origem, os objetos da coleção mudam de significado. Daí a gente desde o início já tinha essa proposta da Bienal de trabalhar com os acervos do município e do estado. Então, o acervo do estado a gente trabalhou com as obras do Vladimir Kozak e com as obras do município, entre algumas, né? Ainda a gente tem o Schwank e tem a coleção do Poti. Então, a princípio era fazer o link aqui com a coleção do Poti nesse espaço do Museu Metropolitano, porque essa coleção do Poti que fundou o museu. É uma coleção, o Poti Lazarotto é um artista daqui de Curitiba, e a partir de 1955 ele começa a colecionar objetos, ele com a esposa dele, a Célia. E aí eles doam essa coleção e essa coleção vai fundar esse museu. A exposição dos novos curadores permanece até o fim da Bienal, no dia 1º de dezembro. É possível visitá-las no MUSA, no MUMA, na Casa Andrade Muricy e no Solar do Barão. Se você ainda não viu as exposições, vale a pena conferir. Para trazer sangue novo para a Bienal de Curitiba, foi criada uma mostra de alunos universitários da cidade. O repórter Vitor Parolinho e o cinegrafista Celso Guaripuna foram conferir a exposição. Um dos nomes da lista de artistas é o de Laís Marcelino. Aluna de Artes Visuais da UFPR, trouxe para o circuito universitário da Bienal Internacional de Curitiba o resultado da experimentação com câmera e lente, fotografias super aproximadas da pele humana. E eu descobri que estava dando uns resultados muito legais, meio desfocados, mas dava para ver os poros e os pelos, e eu comecei a trabalhar mais nisso, inserir cor também, direto na pele, em pedaços bem pequenos da pele, e a cor destacava ainda mais a textura e as linhas da pele. E deram resultados incríveis, assim, eu não esperava. E o pessoal até acha que é Photoshop, alguma coisa, eu não sei mexer com isso. Foi tudo natural, a luz natural. É bem surpreendente, assim, não esperava. E acabei fazendo uma série delas com diferentes pessoas e diferentes idades. Eu tirei foto da pele dos meus avós e deram resultados incríveis, assim. Para a artista, chegar tão perto da pele é também se aproximar do ato de experimentar a vida. A pele é o órgão que a gente experimenta a vida. Tudo a gente conhece através da pele e transmite através dela também. E o corpo é o que a gente tem de maior e de nosso, então acho muito importante esse processo de autoconhecimento. No circuito, os estudantes participam dos vários processos de montagem.
Ana Bárbara faz parte da curadoria e explica o que a equipe procurava para selecionar um trabalho para o Cubic. Bom, a gente procurou primeiro ver nas inscrições, estava tudo de acordo com o edital, né? Estava tudo certinho, o portfólio, ficha de inscrição e o projeto do trabalho que ele queria que fosse exposto. Então a gente buscou dentro disso a qualidade do trabalho, um bom embasamento na poética, explicação, né? De tudo que ele queria dizer com o trabalho dele. Com 20 anos de história, esta é a primeira vez que a Bienal oferece uma mostra exclusiva para artistas das Universidades de Artes de Curitiba. Segundo a coordenadora do evento, a iniciativa está em sintonia com o projeto da Bienal na cidade. O Cubic é um projeto piloto, uma super inovação de buscar vincular a produção de jovens artistas dentro das graduações das 3 instituições, da FAP, da Belas e da Federal, vincular essas produções a um evento do porte como uma Bienal Internacional de Curitiba com 150 artistas do mundo inteiro, né? Então a proposta é de gerar uma experiência profissional maior para esses alunos, né? E aproveitando toda a divulgação da Bienal para fazer conhecer o trabalho desses jovens graduandos. Fique com a gente, porque no próximo bloco você confere as dicas de cinema com Marden Machado e também conhece mais algumas obras da Bienal de Curitiba. Duas boas estreias nesse final de semana, ambas bem diferentes e, coincidentemente, inspiradas em histórias reais. A principal delas é o filme Rush, No Limite da Emoção, filme mais recente de Ron Howard. Neste filme, Rush, No Limite da Emoção, ele conta o grande duelo que aconteceu no início da segunda metade dos anos 1970 entre o piloto de Fórmula 1 inglês James Hunt e o piloto austríaco Niki Lauda. A história se centra mais no ano de 1977, no Campeonato de Fórmula 1, Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1977. James Hunt correndo pela McLaren e Niki Lauda correndo pela Ferrari. Os dois disputavam ferrenhamente a liderança do campeonato. E é neste ano de 77 que Niki Lauda sofre aquele acidente onde ele tem boa parte do corpo queimada. O filme mostra muito da rivalidade desses dois pilotos, mostra o James Hunt, que é considerado por muitos como o último piloto romântico da Fórmula 1, ele que era constantemente visto bebendo, fumando, na companhia de belas mulheres, sempre em alta velocidade. Ele era, na época, aquele estereótipo, aquela fantasia que muita gente tinha da vida glamurosa de um piloto de Fórmula 1. O Niki Lauda, de uma certa forma, era o oposto, aquela pessoa mais metódica, que via as coisas de uma maneira mais centrada, tinha um planejamento de carreira. E o filme mostra justamente essas diferenças entre esses dois grandes pilotos da história da Fórmula 1. Então, Rush, No Limite da Emoção, é um filme muito legal e não só para quem é fã de corridas de Fórmula 1. A outra estreia, que por incrível que possa parecer, também é inspirada em uma história real, se chama A Invocação do Mal, um filme de terror feito com baixo orçamento, mas nem por isso com poucas ideias. O diretor faz um uso bem criativo do cenário, desenvolve bem o trabalho, permite que os atores desenvolvam bem o seu trabalho e cria o clima, a tensão necessária para o filme. É um filme que não apela facilmente para efeitos especiais, é um filme que trabalha muito com a sugestão e conta a história de uma família
pai, mãe e 5 filhas, que se muda para uma casa assim um pouco afastada da cidade. Aos poucos eles descobrem que existe alguma coisa errada com aquela casa e pedem a ajuda de um casal que lida com fenômenos paranormais, coisas demoníacas. E esse casal faz uma visita a essa casa e descobre que existe algo realmente tenebroso naquele lugar. E cabe a esse casal tentar exorcizar aquela casa. Um filme que tem climas bem tensos, mas tudo bem dosado. É um filme que trabalha muito mais com a sugestão do que com o explícito. E isso já é um ponto bastante positivo. Então, 2 boas opções nesse final de semana: Rush, No Limite da Emoção, e A Invocação do Mal. São essas as principais estreias deste final de semana nos cinemas. A Bienal conta com a participação de artistas locais, nacionais e até internacionais. Mas são os artistas que trabalham aqui em Curitiba que conseguem dialogar melhor com a cidade e com os curitibanos. Tatiana Strope nasceu no interior de São Paulo, mas se mudou para Curitiba já faz algum tempo. E foi aqui que ela começou a desenvolver o seu trabalho que está sendo exposto nesta edição da Bienal de Curitiba. Ela pinta placas de alumínio de diversas cores. O alumínio foi uma surpresa boa que eu tive, foi uma pesquisa que eu comecei em 2003, na graduação ainda, pesquisando suportes para pintura, suportes rígidos para pintura. E o alumínio é um suporte que sofre pouca ação do tempo, né? Então, os meios de conservação são mais fáceis que a tela, o papel. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a explorar também com objetos da gravura, buril. Então, eu pintava e cortava o alumínio com buril para ver que resultado eu teria. Conforme eu fui comprando as chapas e pintando, eu também descobri que o alumínio ele oferece esse brilho da sua superfície e que isso deixa, em alguns momentos, mais translúcida a tinta. Quando eu deixo a tinta mais translúcida, ele aparece mais ou menos. Então, eu trabalho com tinta a óleo e são camadas muito finas que vão se sobrepondo no alumínio. Então, eu trabalho uma pintura assim, não tem menos que umas 10 camadas de tinta. Então, elas vão se sobrepondo e à medida que as cores elas se formam na própria superfície, algumas vezes de baixo para cima. De um ano para cá, eu comecei a dobrar as chapas, então é uma outra possibilidade que se apresenta e eu acho que ainda tem um tempo aí para seguir. Como trabalha aqui na capital paranaense, seu público é formado basicamente por curitibanos. E a artista busca manter um diálogo, principalmente com os estudantes de artes plásticas da capital. Os alunos são muito curiosos, eles querem saber de como eu cheguei nesse processo, como eu cheguei nesse trabalho, como eu fui descobrindo os materiais. Então, é muito bom conversar com o pessoal da ação educativa, dos estudantes. É muito verdadeiro, assim, eles estão vivendo isso, estão cursando a graduação. E quando eu estava na graduação, eu sentia falta disso. Que é diferente da gente pegar um texto que um crítico escreveu sobre o trabalho do artista e ver o artista falando. Então, eu sempre que tenho oportunidade, assim, eu estou disponível para conversar. Outra pessoa que não é daqui, mas escolheu Curitiba como palco é o artista Lauro Borges. No interior do Paraná, ele já fazia teatro, mas foi aqui que se encontrou como artista. Na Bienal de Curitiba, ele vai fazer algumas performances. Então, é o primeiro evento que eu participo assim, de grande, como performer. E meu diálogo com esse lado da performance que tem esse tipo de responsabilidade, né? Começou em 2002, 2003, dialogando com algumas pessoas, principalmente da dança contemporânea. E aí eu produzi trabalhos a partir de 2003, que são nesse lugar onde você propõe uma experiência ou uma ação. Esse é o lugar que eu opero como performer. Eu proponho sempre uma interação.
a ação que eu proponho, ela é meticulosamente calculada para que o olhar da pessoa, para que a respiração da pessoa, para que eu possa monitorar. E qual que é o teu objetivo aqui na Bienal com a performance das mandalas? A mandala é um signo, é uma prática e é um lugar de informação. Atualmente eu estou atento ao que o pessoal chama, ou que nós chamamos de mandalas extraterrestres. É como passar o máximo de informação ou experiência num signo. Então, nesse caso das mandalas, eu vou trabalhar com um signo e eles vão ser criados momento a momento pelas pessoas que estiverem participando ou presenciando. Apesar dos curitibanos serem conhecidos pelo comportamento fechado e sério, Lauro garante que isto não é verdade. Agora tem uma coisa diferente já em Curitiba que não tinha antes, que as pessoas diziam que não tinha, expansiva. Tem, e são as pessoas que vêm, e hoje Curitiba já é bem sabe? Muita gente de vários lugares convivendo, várias línguas, tal. Esse caos, né, de grande cidade que hoje Curitiba tem. E para falar um pouco mais sobre a Bienal de Curitiba, eu estou de volta com Luiz Ernesto Maier Pereira. Luiz, qual que é a dica para quem quiser explorar a Bienal esse ano? Veja, a partir da próxima semana, todos os visitantes, sejam eles moradores de Curitiba ou moradores de outras cidades, estão convidados a escolher os roteiros da Bienal. Será possível visitar a Bienal a pé, conhecendo vários circuitos, caminhando, acompanhado por um especialista, um mediador que vai falar sobre as obras, sobre a característica de cada um desses artistas. Também será possível visitar a Bienal de van, com um roteiro mais abrangente, e finalmente um projeto que recebeu todo o cuidado da organização da Bienal. Visite a Bienal Internacional de Curitiba de bicicleta. Um roteiro incrível, possibilitando que as pessoas conheçam mais sobre os circuitos da Bienal de Curitiba. São obras fascinantes. O público que participar desses roteiros vai se emocionar. Para explorar a Bienal, aproveite as visitas guiadas. E se quiser mais informações sobre o evento, você pode acessar o site www.bienaldecuritiba.com.br. O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site. Até a semana que vem!